Perceber que todos os seus programas infantis favoritos eram na verdade meio assustadores faz parte do processo de crescer. Dos crimes inacreditáveis cometidos pelo Bob Esponja às origens sombrias do Cat Dog, aqui estão algumas teorias da Nickelodeon que vão arruinar sua infância. Padrinhos assustadores. Todo mundo sabe que as fadas de padrinhos mágicos existem para fazer as crianças felizes. Elas são designadas para cuidar de crianças tristes e realizar todos os seus desejos. Ah, que coisa boa! Quer dizer, isso era o que eu achava, mas eu andei pensando um pouco melhor. A sociedade mágica do mundo das fadas literalmente não funciona sem crianças tristes. Vemos no especial musical School's Out que se todas as crianças da Terra fossem felizes, as fadas não seriam capazes de realizar desejos. A magia que elas teriam usado não desaparece simplesmente, ela se acumula dentro delas e se não for controlada acaba fazendo com que elas explodam. Então é do interesse da sobrevivência delas que as crianças fiquem tristes, para que possam expelir toda aquela energia mágica perigosa em forma de desejos. Entenderam onde é que eu quero chegar? As fadas fazem as crianças da Terra infelizes de propósito. Mas como? Bem, as fadas apagam as memórias das crianças quando elas crescem ou não precisam mais delas. Supostamente isso é feito para garantir que os adultos não aprendam sobre magia. Mas a teoria diz que isso é só um disfarce. O verdadeiro motivo é bem mais nefasto. Embora os adultos se esqueçam dos seus padrinhos mágicos, eles não esquecem que tiveram uma infância feliz. Eles simplesmente não se lembram do porquê. Isso significa que mesmo que tenham tido pais negligentes, como os do time, eles vão lembrar de terem sido felizes. Por causa disso, eles estão condenados a repetir os mesmos erros que seus pais. Então seus próprios filhos ficam tristes e precisam de padrinhos mágicos. E assim o ciclo continua. Também há evidências disso. No especial Channel Chasers, Timmy é mostrado como pai, e ele é tão ruim quanto os próprios pais dele. I'm here to babysit the little targets. I mean, the precious gifts from above. But Whoops, gotta go. I'm gonna be late. Bye, Tammy! Bye, Tommy! Então, para resumir, as fadas são uma raça de parasitas que se alimentam do desespero da humanidade para o seu próprio benefício. Com um currículo desses, elas deviam entrar para a política. O passado de Puff. A Senhora Puff, a instrutora de direção muito ofendida do Bob Esponja. Eu sempre senti pena dela aturando as travessuras do sujeito amarelo o tempo todo. Isso até eu descobri algumas coisas surpreendentes. A chamada Senhora Puff é muito menos inocente do que parece à primeira vista. No episódio Sem Caronas Grátis, ela pensa em deixar a fenda do biquíni, mudar de nome e abrir uma nova escola de navegação. Mas então ela descarta a ideia, dizendo de novo não. Como assim de novo? Isso é meio suspeito. Ela também comenta no episódio Cumprindo Pena que perder a sanidade não é um caminho que ela queria trilhar de novo, mais uma vez citando esse de novo. Então, quantas vezes ela perdeu a cabeça e começou uma nova vida? E em outro episódio, vemos dentro da casa da Senhora Puff que ela anda acumulando pertences de outros personagens, incluindo o diário do Bob Esponja. E justo quando você acha que não pode ficar mais suspeito, no mesmo episódio ela aparece na capa de um jornal com a manchete condenatória: professora de navegação perturbada escapa. Supostamente ela distraiu as autoridades com balões de animais enquanto escapava. Assiste esse trecho. I hope I still remember how to do this. Yeah. Acho que não tem como negar. A Senhora Puff é na verdade uma criminosa louca e cleptomaníaca de fora da cidade, vivendo sob uma identidade falsa para fugir da lei. Caramba, quando a gente acha que conhece as pessoas... Bom, eu não posso confirmar nem negar que eu escondo um passado criminoso, mas o que eu garanto é que o meu futuro vai ser repleto de vídeos incríveis como esse. E se você não quiser perder nenhum quando eles forem publicados, curta e se inscreva. Combinado? Então, de volta às nossas teorias. A imaginação de Angélica. Nenhum debate sobre teorias da Nickelodeon ia ficar completo sem falar do maior clássico. E eu já vou falar de cara. Os bebês de Os Anjinhos são todos frutos da imaginação da Angélica. Na verdade, eles estão todos mortos. Eu sei, mas me escuta. Já percebeu como o Stu, pai do Tommy e da Jill, passa horas fazendo brinquedos no porão? Bom, de acordo com essa teoria popular, não é bem o trabalho dele. É um mecanismo de defesa. Supostamente, o Tommy não sobreviveu ao nascimento, deixando o Stu arrasado para trabalhar como um escravo
escravo fazendo brinquedos pro filho que nunca teve. Pesado. Mas e os outros anjinhos? Bem, já sabemos que a mãe de Chuck faleceu em algum momento antes da história. Mas e se o Chuck tivesse falecido junto com ela? Digamos num acidente de carro ou algo assim. A tragédia certamente explicaria por que o pai dele, o Chess, é aquele cara nervoso que vemos no desenho. Quanto aos gêmeos Phil e Lil, os DeVilles estavam esperando, mas decidiram interromper a gravidez. Como Angélica nunca soube o sexo da criança, ela imaginou as duas possibilidades. Já a Kimmy é explicada de uma forma um pouco diferente. Ela tá viva, mas Angélica nunca a conheceu de fato. A sua mãe, Kiera, perdeu a custódia dela. Quando se casou com Chess e se mudou para os Estados Unidos, Angélica ouviu as histórias e adicionou Kimmy ao grupo. Assim, a garotinha solitária criou os amigos que nunca teve. Mas e quanto ao Jill? Bem, Jill é o único bebê de verdade no elenco. Ele é o único que realmente age como um, e por isso não pode falar com Angélica. Bem convincente, né? Bom, no fim das contas eu não acredito. Eu sei que é uma teoria popular, mas parece exagerada. E felizmente a co-criadora Arlene Klesk confirma isso. Ela desmascarou a teoria em 2016. Então, caso encerrado e infância salva. Ufa, mas calma aí que ainda não acabou. Temos muito pela frente. Drake e Josh. As sitcoms live action da Nickelodeon foram revolucionárias quando começaram a ser lançadas nos anos 90, mas o sucesso dos anos 2000, Drake and Josh, foi sem dúvida a mais popular. Ela apresenta os meio-irmãos que dão título à série, enquanto eles se envolvem em todo tipo de travessuras. Até aqui tudo bem, mas essa teoria afirma que ela se destaca das outras sitcoms da Nick, as chamadas Nickcoms, de uma maneira muito significativa. É uma série dentro de uma série. Todas as Nickcoms depois de Drake and Josh estão no mesmo universo. Sabemos disso porque elas se cruzam regularmente. Mas Drake e Josh também? Bom, vemos personagens de outras séries como iCarly assistindo a episódios de Drake and Josh. Então isso dificilmente é só uma teoria. É um fato. Drake and Josh é uma Nickcom dentro de uma Nickcom. Mas não para por aí. Em um episódio de iCarly, os personagens secundários de Drake e Josh, Craig e Eric, fazem uma aparição. Mas se eles são personagens fictícios do Nickverso, como é que isso faz sentido? Bom, a gente precisa entender que Drake e Josh não é ficção, é um reality show com um toque de Show de Truman. Os irmãos titulares são as estrelas, sem a mínima ideia de até que ponto as suas vidas são expostas ao mundo. Você já se perguntou como é que a irmã deles, a Megan, consegue todos aqueles aparelhos e bugigangas malucas? Os produtores dão tudo pra ela pra movimentar as coisas. Agora, a dupla sabe que está em uma série, já que eles conversam com o público no início de cada episódio. Mas a teoria é que eles não têm ideia de que as câmeras continuam filmando pra capturar todo o seu infortúnio. Aliás, isso parece contra a lei, né? O segredo do hambúrguer de Siri. Admita, desde a primeira vez que você assistiu Bob Esponja, sempre quis saber o que vai no hambúrguer de Siri para torná-lo tão viciante. Infelizmente eu descobri, e eu realmente gostaria de não ter descoberto. O ingrediente-chave em um hambúrguer como o hambúrguer de Siri é a carne, certo? Então, de onde o Sr. Siriguejo tira isso? Apertem os cintos. A maioria dos moradores da Fenda do Biquíni são criaturas marinhas inteligentes e antropomórficas. As únicas outras criaturas que vemos são alevinos, como caracóis marinhos, minhocas e mariscos, que são tratados como animais de estimação subservientes. Mas se as únicas fontes possíveis de carne são cidadãos e animais de estimação, isso não parece coisa boa pro velho siriguejo. Na melhor das hipóteses, ele tá cozinhando o equivalente a gatos e cachorros da Fenda do Biquíni e triturando-os para fazer hambúrgueres. Será que o Gary vai ser o próximo? Essa realidade sórdida também esteve escondida à vista de todos o tempo todo. Pensa só, o principal concorrente do Siri cascudo é o balde de lixo. Em inglês, chum bucket. Chum é literalmente peixe moído, usado por pescadores para atrair peixes maiores. O peixe maior sendo, nesse caso, Bob Esponja e companhia. Tudo bem, ninguém gosta do balde de lixo, mas provavelmente é só porque ele não agrada tanto como o restaurante do Sr. Siriguejo. Bom, essa é a resposta simpática. A alternativa ainda mais sombria é que os próprios moradores da Fenda do Biquíni são reunidos, abatidos e transformados em carne antes de serem vendidos em hambúrgueres num verdadeiro canibalismo. Não importa se você acredita ou não, é realmente bem esquisito. Claro, tem outra possibilidade, que os hambúrgueres sejam todos à base de plantas. Todos os moradores da Fenda do Biquíni podem estar simplesmente comendo hambúrgueres vegetarianos. Mas eu não sei não, hein? Será que eles iam enlouquecer tanto assim por uma opção vegetariana? O trabalho de Stu.
Bom, eu sei que Os Anjinhos se passa nos anos 90 e que eles não viviam um inferno econômico naquela época, mas a família Pickles se saiu muito bem, né? Uma casa grande e renda suficiente para sustentar toda a família. Dito isso, Stu é retratado como o principal provedor, só que ele não tem um emprego fixo. Em vez disso, ele depende da venda irregular de qualquer coisa que ele invente. No primeiro filme, o seu irmão ressalta que ele não só não tem previdência, como também não tem economias. Mas então, o que rolou? Como é que os Pickles se sustentam? Bom, eu vou te contar como. O Stu tem um segredo obscuro. Sabe por que ele é um inventor ávido? Porque quando ele tá no porão, ele não tá fazendo brinquedos inocentes. Na verdade, ele cria armas de alta tecnologia e as vende para gangues criminosas, governos estrangeiros e agentes do mercado ilegal. Pensa só, o carrinho Raptor, supostamente o melhor brinquedo infantil, por algum motivo é equipado com lança-chamas. Quem é que ia deixar uma criança chegar perto disso? Ele até construiu um Raptor robô gigante que fez um alvoroço em Paris. Vamos ser honestos, né? Stu não vende brinquedos. Isso é só um disfarce. Ele vende armas mortais. Quantas vidas já foram perdidas por causa das suas obras infernais? Quantas famílias foram destruídas? Essas perguntas me tiram o sono. Contagem de corpos. Já vimos que os moradores da Fenda do Biquíni são capazes de coisas bem cruéis, mas certamente o nosso Bob Esponja não se inclui nisso, né? Errado, ele é o pior de todos, e eu não tô só teorizando. Olha só. I'm going to the moon, SpongeBob. The moon. Can I go? No way, SpongeBob. Especially after your little mishap with my whirlybird. Meu Deus, tem mais de 50 lápides aqui, todas por causa do Bob Esponja. Só pra contextualizar, o monstro John Wayne Gacy matou 33 pessoas em 6 anos. O Bob Esponja ganhou desse cara em um único incidente de helicóptero, algo pelo qual ele claramente não demonstra remorso. Mas o que aconteceu? Talvez a gente jamais saiba. E isso não é tudo. Em outro episódio, Amigo Bolha, Bob Esponja deixou um peixe enterrado perto de uma poça de salmoura, sob o pretexto de que poderia experimentar maré alta. O amigo bolha que ele criou deveria desenterrá-lo e impedi-lo de se afogar, mas isso não aconteceu. O Bob Esponja literalmente o deixou pra morrer. E quantos civis a nossa esponja favorita já atropelou enquanto navegava de barco de maneira imprudente, sem falar aquela vez em que ele dizimou completamente a cidade das bolhas. Essa contagem de corpos deve passar de 100, e acho que podemos dizer que essa esponja não é apenas o criminoso mais hediondo da Fenda do Biquíni, mas um dos mais mortais do mundo. Sozinho no mundo. Cat Dog é um desenho estranho até para os padrões da Nickelodeon. Ele apresenta o personagem principal, ou os personagens principais, gato e cão, que são fundidos em um animal híbrido bizarro. Só que a série nunca explica de onde diabos eles vieram, nem como se uniram, o que levou a algumas teorias bem malucas. Algumas pessoas dizem que eles são obra de um cientista louco, que conduz experimentos desumanos em um laboratório escondido. Mas eu tô aqui para oferecer uma teoria menos clichê. Já reparou que a cidade de Nürburg, onde se passa Cat Dog, parece decadente e decrépita, e não é estranho que ela seja inteiramente povoada por estranhos animais humanoides? Bem, isso porque a série se passa após um apocalipse nuclear. Os animais de Nürburg sofreram mutações devido à radiação, o que os fez ganhar uma inteligência incrível e se transformar em novas e estranhas formas. Cat Dog era originalmente um gato e um cachorro separados, antes de se fundirem pela radiação e começarem uma vida conjunta de sofrimento existencial, e haveria muito sofrimento. Agora, uma verdadeira abominação, os órgãos de reprodução e de excreção de Cat Dog foram erradicados. Então, sim, eles são forçados a defecar um pela boca do outro. Não é à toa que o Cat tá sempre tão mal-humorado. Ei, Helga! Hey Arnold é um clássico da Nicktoon, que apresenta as aventuras do titular Arnold, enquanto ele vive na cidade grande. Pelo menos é o que os produtores querem que a gente acredite. Vamos dar uma olhada em outra personagem, a Helga. Helga é uma personagem coadjuvante, que frequentemente intimida Arnold, embora isso seja só para encobrir os seus sentimentos por ele. Sua vida doméstica é um inferno, com uma mãe alcoólatra e um pai viciado em trabalho. Eles cobrem Olga, a irmã mais velha, de amor e elogios, deixando Helga totalmente de lado. Eles nem sequer se importam o suficiente para lembrar de preparar o almoço dela às vezes. Toda a sua vida é um enorme drama. Na verdade, é o drama central. Isso mesmo, Hey Arnold não é sobre Arnold, é uma série sobre a Helga. São suas lutas que o espectador acompanha com mais frequência, e ela faz monólogos em quase todos os episódios, e é sem dúvida a força motriz por trás da história. E outra, né? Quem é que fica falando Hey Arnold na abertura? Arnold!
Isso mesmo, a Helga. O título é uma citação da nossa verdadeira protagonista. Tudo pode superficialmente apontar para Arnold como sendo o personagem principal, mas isso é só porque da perspectiva de Helga, ele é a pessoa mais importante do mundo, a única pessoa que sempre demonstrou a sua verdadeira gentileza e lhe deu atenção de verdade. Quem é que tá cortando cebolas aí, hein? Karatê malicioso. Tá, eu já vou pedir desculpas antecipadamente por essa. Vamos lá. No episódio Karatecas Fatiadores de Bob Esponja, Bob e Sandy se veem viciados em praticar karatê juntos. Seja no trabalho, em casa, em público, eles simplesmente não se cansam. A situação fica tão ruim que Bob Esponja mal consegue trabalhar no Siri Cascudo. Ele só consegue pensar em karatê com Sandy. E se você ainda não tinha percebido, essa teoria afirma que o karatê não tem nada a ver com o episódio. Se trata de uma outra coisa. Stop! For a second, that sounded like Karate? right now. Eles tentam ao máximo resistir, mas depois de se encontrarem cortando uma linguiça enorme, não conseguem mais se conter e acabam praticando karatê por todo lado, levando a essa cena. Do you think Mr. Krabs ever does karate? Que papo foi esse? E logo depois eles são pegos no flagra. Qual é, Nickelodeon? Podia ser mais sutil, né? Mas se você ainda não tá convencido, o que o Bob Esponja faz quando chega em casa e encontra a Sandy lá, pronta pra surpreendê-lo com karatê? Just a second. Safety first. Segurança em primeiro lugar. Isso foi uma analogia pra... Pois é, pra mim já é o suficiente, mas eu não ia ficar traumatizado sozinho. A vida miserável de Timmy. Então, sabemos que Timmy Turner é uma criança triste, negligenciado pelos pais, menosprezado pela babá, intimidado na escola, nada bom. E sabe os seus amigos mágicos, que ele usa todos os dias pra tornar sua vida triste mais suportável? Isso te lembra outra coisa? Cosmo e Wanda são metáforas pra antidepressivos. Sempre que as coisas ficam difíceis demais pra Timmy, ele recorre a eles. Nesse universo, as crianças supostamente perdem suas fadas aos 13 anos, mas Timmy de alguma forma consegue mantê-las. Será que isso significa que os seus problemas de saúde mental vão continuar até a idade adulta? As fadas geralmente só ajudam Timmy, proporcionando-lhe um consolo necessário. Mas tem uma exceção. Se Timmy abusar do seu poder usando em excesso, surgem efeitos colaterais perigosos, assim como os antidepressivos. Isso implica que o pobre Timmy pode tomar mais do que a dose recomendada quando se encontra em uma situação particularmente ruim. Mas e o seu professor vilão, o Sr. Crocker? Ele tá sempre atrás das fadas de Timmy. Será que ele é um colega viciado, desesperado por sua dose? Isso ou um terapeuta tentando conter o uso de medicamentos por parte do garoto? Afinal, os desejos de Timmy quase sempre dão errado. Será que isso significa que ele está constantemente tomando doses altas demais da medicação e sofrendo os efeitos colaterais? Não sabemos ao certo. Mas e você, o que acha? Me conta aí nos comentários. Enredos cruzados. Você já parou pra pensar no que aconteceu com os mundos dos seus programas de TV favoritos depois que a série acabou? Eu sempre me pergunto. Ultimamente eu tenho pensado muito no Jimmy Neutron, sabe? Aquele garoto prodígio com QI de 210. Alguém com as credenciais dele não vai trabalhar no McDonald's. E se ele tivesse alistado pra trabalhar no exército americano? Lá ele criaria armas inacreditáveis como nunca vimos. E quando explode uma enorme guerra, o seu armamento de alta tecnologia sem querer leva à quase destruição do planeta. Mas calma aí que eu não acabei ainda. Com o tempo, os Estados Unidos se reconstroem com novos prédios surgindo sobre as ruínas do passado. Mas nem tudo pode ser escondido. A camada de ozônio, queimada pela energia nuclear, fica com um tom roxo sombrio. Enquanto isso, a professora de Jimmy, agora muito idosa, Sra. Fall, luta para lidar com a perda do marido na guerra e se torna uma mulher cínica e deprimida. Para escapar da perda, ela decide usar o nome Bitters, o seu nome de solteira. Entenderam onde eu quero chegar com isso? No vácuo frio do espaço, a incrível tecnologia Neutron usada no conflito alerta o maligno Império Urken da existência da Terra. Exato, o mundo de Jimmy Neutron se torna o que vemos em Invasor Zim. Com a Terra mal recuperada da guerra global, os Urken a veem como inútil. Então é o lugar perfeito para se livrar de Zim, o seu pior invasor. Lá ele encontra a Senhorita Bitters, mas ela é na verdade a Senhorita Fall, a antiga professora de Jimmy. E tem outro fator que liga as duas séries, o bebê Eri. Eri é um vilão
de Jimmy Neutron, um bebê maligno super inteligente. Mas, de acordo com essa teoria, ele não é um bebê, mas sim um membro da raça alienígena Nargok de Invasor Zim. Os Nargoks são alienígenas malignos super inteligentes que parecem bebês humanos. Tudo faz sentido, quer dizer, mais ou menos. Mas então, o que mais tá faltando? iCarly se transforma no último mestre do ar? Aliás, essa história seria muito boa, hein? Criança solitária. Eita, mais uma teoria dos anjinhos sobre a Angélica. Todo mundo concorda que ela é muito mimada, né? Mas por quê? Bom, eu acho que eu tenho uma resposta. E se o Drew e a Charlotte tiverem problemas de fertilidade? Depois de tentarem ter um bebê por tanto tempo sem sucesso, eles finalmente dão a sorte com a Angélica, então a enchem de carinho. Sabemos pelo episódio O Pior Pesadelo da Angélica que os pais dela ficam em êxtase quando o teste de gravidez da Charlotte dá positivo. Isso implica que eles querem mais filhos e provavelmente já estão tentando algum tempo. Então, no final do episódio, eles revelam que por um motivo não especificado, Charlotte não está grávida. E se isso foi um aborto espontâneo? E se fosse um dos muitos que o casal sofreu? Isso explicaria por que Drew é mais rico que o seu irmão Stu, mas mesmo assim parece ter um pouco de inveja dele, porque Stu e Didi nunca tiveram problemas para engravidar. Aliás, eles têm 2 filhos, e vemos na sequência da série Os Rugrats Crescidos que Angélica segue sendo uma filha única cerca de 10 anos depois, e continua tão mimada como sempre foi. Acho que o que dá tanta força a essa teoria é que ela é muito realista. Os produtores podem ter tido a intenção de comentar sobre um assunto delicado em uma época em que ele quase não era abordado, e se foi isso, eles estão de parabéns. Desastres nucleares. O elenco de Bob Esponja é composto por uma série de aberrações náuticas, e você seria perdoado facilmente por menosprezar a inteligência nada animal deles, como se fossem desenhos animados comuns. Mas o verdadeiro motivo está enraizado no horror e na realidade. A Fenda do Bikini parece ser baseada no Atol de Bikini, um recife de coral real nas Ilhas Marshall. De 1946 a 1958, essa área foi usada pelos Estados Unidos como campo de testes para armas nucleares. Nossa teoria postula que após os testes, a vida selvagem nativa sofreu uma mutação severa. O oceano no atol foi irradiado, expondo os peixes comuns, lulas e, sim, esponjas do mar à já mencionada radiação, o que em certo momento evoluiu da gosma neoprimordial. Foi algo novo, algo diferente, algo quadrado. Sim, Bob Esponja e o resto dos membros da Fenda do Bikini são todos abominações nucleares. Precisa de mais evidências? É só dar uma olhada no Homem-Sereia e no Mexilhãozinho, 2 humanos que vivem na cidade submarina. 2 humanos, ou seja, que conseguem respirar debaixo d'água e são do mesmo tamanho dos nativos. Eu acho que essa dupla dinâmica eram mergulhadores da marinha enviados para coletar amostras após os testes, que acabaram sofrendo mutações irreversíveis. Será que eles têm guelras agora? Só não quero saber onde. E isso também pode explicar a tecnologia maluca que eles possuem. São equipamentos militares abandonados que eles recuperaram. Ainda não tá convencido? Segura essa. Em Bob Esponja, eles costumam usar clipes de vídeo para efeito cômico. E qual os criadores escolheram usar aqui? Esse vídeo é uma gravação dos testes nucleares do atol de Bikini. Agora eu tô convencido. Não tem como negar que é uma ótima teoria. Doug discriminatório. Doug é um clássico absoluto. O desenho traz o personagem principal, Doug Funny, enquanto ele vivencia a escola ao lado de um elenco vibrante de personagens. E digo isso literalmente. A maioria dos personagens secundários tem uma cor vibrante, com as exceções mais notáveis sendo o próprio Doug e a garota que ele gosta, a Patty Maionese. Mas é aí que entra a parte ruim. Algumas pessoas acreditam que Doug, e por extensão a equipe criativa por trás dele, são racistas. Eita, que papo é esse? Bom, pensa bem, de todas as pessoas ao redor de Doug, pra quem ele tem olhos? Um dos únicos personagens brancos da sua turma. Seria possível que o programa tivesse divulgando uma mensagem supremacista? Afinal, os outros personagens não brancos são relegados a segundo plano. Agora, claro, essa teoria exigiria que esses personagens fossem alegorias para grupos raciais do mundo real. Mas será que isso é tão improvável? A TV tem sido usada como um meio para divulgar todo tipo de mensagens há décadas. Mas, felizmente, todo o desastre foi aparentemente involuntário.
comentário. O criador de Doug, Jim Jenkins, se manifestou e disse que queria ignorar completamente a questão racial, retratando o elenco com a agora icônica variedade de cores vibrantes. Evidentemente, essa tentativa não funcionou, mas será que Jim estava dizendo a verdade ou inventando mentiras para livrar a própria cara? Eu fico inclinado a dar a ele o benefício da dúvida. Mas e você, o que acha disso? Comenta aí embaixo. Os abusos de Dan. É bem sabido que o show business, infelizmente, nem sempre é tão mágico quanto parece, e a Nickelodeon não é exceção, então seria impossível fazer um vídeo sobre o assunto sem abordar isso. Atores mirins em muitos dos seus Nicoms compartilharam histórias angustiantes sobre o trabalho no set. Durante anos, as teorias no centro desse turbilhão de controvérsias levaram todas a Dan Schneider, um dos principais criadores da Nickelodeon. Dan era supostamente responsável por abusar emocionalmente das estrelas mirins com quem trabalhava. Segundo eles, ele frequentemente tinha ataques de gritos e berros enquanto repreendia as crianças, quando elas erravam falas ou mesmo se sentiam desconfortáveis com o que ele pedia. E de fato, tá praticamente provado que Dan Schneider tornou a vida de muitos dos seus atores mirins um inferno. Amanda Bynes, Alexa Nicholas e Jeanette McCurdy alegam terem sofrido em suas mãos. As duas últimas, direta e indiretamente, acusaram o sujeito de má conduta. Jeanette fez alusão a um criador abusivo em suas memórias, e tanto ela quanto Alexa fizeram várias alegações na internet sobre Schneider. Hey, Dan Schneider. I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Vine. Fine. Look what you've done to me. Cara, que tenso. Parece que ela tá disfarçando a dor com humor. Mas no fim das contas, tudo isso são apenas alegações. Pelo menos por enquanto. Mas são absolutamente convincentes. Então me perdoem por terminar as coisas de uma maneira tão ruim. E com isso, já chega de teorias por hoje. Qual delas você achou mais convincente? Me conta aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.